Que a paz do Criador esteja com todos nós, senhores. Estamos aí de volta. A gente passou esse final de semana agora comemorando a Páscoa, né? Trazendo à memória a morte e a ressurreição de Jesus, porque estamos dentro da cultura cristã ocidental, cultura judaico-cristã. No geral, a nossa cultura é greco-romana, judaico-cristã, então tem muitos elementos da cultura grega, romana, judaica e cristã. Então, a Páscoa, o cristão tem esse sentido de refletir sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E também tem um elemento também que é popular pelas pessoas, a questão de se malhar os Judas. Mas o que nós precisamos entender, senhores, é que não vejo que na sua totalidade a reflexão é feita. Porque, de fato, quando a gente vai falar da morte de Jesus, principalmente a morte dele, se enfatiza muito a questão da obra da redenção, que ele morreu para perdoar os nossos pecados, para apagar os nossos pecados, mas não é trabalhado, não é refletido, né, o processo de conspiração para matá-lo. E é isso mesmo, senhores. O contexto ali que se desenvolve essa história é uma conspiração para matar Jesus. É bom a gente apenas entrar no contexto histórico um pouco. A Palestina, a Judéia, naquele contexto, naquele cenário, estava vivendo um domínio militar, político e fiscal romano. Quando eu falo de fiscal, estou falando de impostos, né? Então, Roma tinha uma máquina militar, obviamente uma máquina militar que custava muito caro, né? Por isso que um soldado romano era muito bem remunerado. E por contrapartida, você também tinha impostos pesadíssimos sobre o povo, que levava o povo a uma condição de pobreza, de miséria. No caso ali específico, o judeu trabalhava e não via o resultado do seu trabalho. Então, senhores, isso levou a um cenário de muitas insatisfações, de muita revolta, enfim, de muitas rebeliões, e é nesse cenário que Jesus está inserido. Mas não apenas isso, você também tem o domínio cultural, a tentativa ali no ambiente judaico de domínio cultural dos gregos, tanto que era chamado de cultura greco-romana, né? A questão do helenismo, da cultura grega, tentando avançar sobre a cultura hebraica, e isso vai ter conflitos, né? Que os judeus vão se sentir violentados culturalmente. E nesse ambiente também você tem a religião judaica, né? Nas suas divisões, né? Nas suas denominações. Você tem o grupo dos fariseus, saduceus, zelotas, essênios, herodianos, e por aí vai, senhores. Então Jesus vai se relacionar com esses grupos, né? De visões ideológicas em muitos aspectos distintas e até mesmo antagônicas. Então, nesse cenário aí que Jesus vai lidar, ele vai também lidar com a religião judaica corrompida, né? E dessa corrupção ele vai denunciar, né, o falso moralismo dos líderes religiosos, né? Ele vai denunciar a corrupção que a religião ela está aí envolvida, né? Homens que viviam de dízimos e ofertas e faziam do templo um comércio, fazia um meio forte de arrecadação. E por outro lado, você tem ali a parceria desse sistema religioso com a política romana, porque a religião, de uma certa forma, ela serve para instrumento de controle político de massa, né, senhores?
enfim, para líderes políticos, é interessante sim você ter parcerias com líderes religiosos, porque de fato ele tem o controle das massas, a massa na mão dele vira uma massa de manobra, né? Isso é muito interessante para líderes políticos. O cenário era idêntico ali na época de Jesus. Então, os líderes, eles começaram a tramar, né, ou fazer complô para poder botar a mão em Jesus, já que a relação deles, né, se construía à base de denúncias de Jesus sobre o falso moralismo deles, a hipocrisia deles, a corrupção deles, a ganância, a avareza deles. E tudo isso denunciava um esquema que tinha a religião ali diante para o entendimento do povo, mas apontava para uma coisa muito maior, que era a questão política, a parceria que a religião tinha com a política no sentido de oprimir o povo. E o que acontece, senhores? Nesse grande esquema, né, para poder pegar Jesus, eles vão até mesmo fazer acordo com Judas, senhores, com Judas Iscariotes, que é aquele que a gente falou, né, que o povo malha ele, né, por ter traído Jesus, por ter vendido Jesus. E o raciocínio que vocês têm que fazer apenas é o seguinte: a questão de lei da oferta e da procura, né? Se Judas vendeu, é porque alguém comprou, né? E havia um interesse. Eu acho que a gravidade maior, o absurdo maior está em quem queria comprar Jesus. Porque eu falei, era uma conspiração para pegar Jesus. E era uma conspiração enorme. Então a gente só fala de Judas, que de fato traiu, que de fato vendeu, que de fato errou, mas a gente não fala quase nada dessas pessoas que queriam botar a mão em Jesus. E segundo a narrativa bíblica, o povo que queria botar a mão em Jesus era a galera lá do Sinédrio, né? Que envolvia quem? Envolvia os líderes religiosos que viviam de dízimos e ofertas, que manipulavam o templo, que eram os sacerdotes, os anciões, os escribas, essa galera aí que dominava o Sinédrio, né? Que de fato julgava ali no Sinédrio e tal. Então eles queriam a todo momento, mesmo com o reconhecimento de Pilatos, que Jesus era inocente, mesmo com o sonho da mulher de Pilatos, que além de inocente ele era um justo, eles queriam, porque queriam botar a mão em Jesus. Aqui em Mateus 26, os 3 primeiros versículos, diz assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa. Daqui a 2 dias é a Páscoa. E o Filho do Homem será entregue, ou seja, vão entregá-lo, ou seja, vão traí-lo, vão vendê-lo, entregue para ser crucificado, ou seja, morto, assassinado. E depois os príncipes, o versículo 3, depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual se chamava Caifás. O versículo 4, e consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo, ou seja, com cilada, com astúcia, com trama, e o matarem. Ou seja, eles queriam matar Jesus. Eles não queriam apenas prender Jesus. Eles queriam prender e matá-lo. Por quê? Porque Jesus trazia uma verdade. Isso pode ser até um simbolismo, né? Jesus trazia uma verdade. Então eles queriam eles queriam primeiramente comprar essa verdade, pegar essa verdade para se prender e depois matar essa verdade e manipular essa verdade para o povo. Então esse é o simbolismo hoje. Nós vemos muito hoje o tipo de Jesus que é apresentado para o povo, que é um Jesus que não condiz com as Escrituras.
Então, o objetivo dele... Agora, eles queriam matar Jesus, né? Aí só se fala do Judas. Judas o traiu, Judas o vendeu por 30 ciclos de prata, Judas recebeu um pagamento à vista, Judas isso, e os líderes religiosos que viviam de dízimos e ofertas, que conspiravam para pegar Jesus e depois o matá-lo. Isso aí ninguém fala, porque de fato vai envolver, essa parte é silenciada, porque vai envolver uma elite sacerdotal que vive de dízimos e ofertas e que transforma os templos em comércio. Então, não vai se falar. Você pode buscar aí no YouTube e ver se alguém fala de quem comprou Jesus, de quem queria de qualquer jeito, claro, de uma forma assim, oculta, queria botar a mão em Jesus. Não poderia ser assim diante do povo, né, para não chamar a atenção. Tanto é verdade que aqui no 5 fala assim, ó, mas diziam, ou seja, a galera do Sinédrio lá, os armadores, os tramadores, diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Então, como eram homens do Sinédrio, eles precisariam arrumar argumentos da lei, no caso, a lei deles, a lei judaica, e também, de alguma forma, envolvê-los também em crime contra Roma para poder, de fato, julgar e condenar Jesus, que, na verdade, era uma farsa travestida de julgamento. E eles arrumaram aqui 3 acusações que a gente encontra lá em Lucas 23, verso 2, que diz assim, e começaram a acusá-lo, dizendo, havemos achado este pervertendo a nação, ou seja, influenciando a nação para que ela viesse a se revoltar contra Roma, pervertendo a nação, proibindo de dar tributo a César, ou seja, a gente sabe que Roma tinha um domínio militar, político e fiscal, né? Ou seja, impostos. O imposto era o que de fato sustentava toda aquela máquina romana, aquela máquina de guerra, aquela máquina de dominação, uma máquina política também. E isso trazia muitos problemas sociais para o povo hebreu, e tinha ali a realidade dos publicanos, que eram esses cobradores de impostos, e os publicanos, além de cobrar os impostos, cobravam uma sobretaxa, ou seja, eles cobravam por fora. Então os publicanos roubavam para Roma, no caso, impostos que não retornavam para o povo, né, gerando mais miséria no povo, e os publicanos ainda cobravam uma sobretaxa para si. Então era um roubo para si, ou seja, roubava 2 vezes o povo, roubava para Roma e roubava para si, né? Então eles aqui acusando, quer dizer, querendo jogar Jesus contra Roma, né? No caso ali você tem o governador da Judéia, Pilatos, que está subordinado a Tibério César, que é o imperador de Roma, né? E falando aqui que ele estava proibindo de dar tributos a César e dizendo que ele mesmo era o Cristo, ou rei. Nós sabemos que Cristo significa ungido, e ungido, a gente sabe que na monarquia hebraica a unção, o derramar o óleo, é um ritual de iniciação para um rei. Então, esse último ponto aqui interessou muito a Pilatos, né? Que negócio é esse aí? Quer dizer que você é rei, eu que governo aqui, e o imperador do império é o Tibério César. E o Pilatos, ele interrogava Jesus e Jesus não respondia rigorosamente nada. Então Pilatos, ele começou a suspeitar das motivações dos líderes judaicos, a galera ali do Sinédrio, e ele suspeitou das motivações e chegou à conclusão, pô, esse cara é inocente, cara, esse cara aí, as acusações aí não tem nada a ver. Mas os líderes religiosos judaicos, como eu falei aqui, os sacerdotes, o principal dos sacerdotes, os anciãos, da onde é a tradução da palavra presbítero, né, ancião,
os escribas, eles insistiam que Jesus trazia agitação para o povo, tanto o povo da Judéia como o povo da Galiléia. E quando Pilatos soube que Jesus era da Galiléia, aí o que ele conclui? Não, vou enviar esse cara para Herodes Antipas, que governava sobre a Galiléia. E no caso ali, Herodes estava em Jerusalém, né, por causa da festa da Páscoa. E apesar de, segundo a lei romana, o acusado tinha que ser julgado na província em que cometeram os crimes e não na terra de origem. Então, na verdade, havia assim tinha havido no passado uma tretinha entre Herodes e Pilatos e tal. Então, para não ficar ali mal um com o outro, aí o Pilatos, não, vou mandar esse cara é Galileu, eu vou mandar ele para lá e tal. E aí, o que acontece? Lucas 23, do 8 ao 12, diz assim: Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta, não respondia também Herodes também. Jesus ficava quieto. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência. Os caras que, meu irmão, aquela história, você prova, mas os caras querem acusar, os caras querem condenar, os caras queriam botar a mão em Jesus. Quem é essa turma aqui? Os mestres da lei, os principais dos sacerdotes. Eram homens que viviam de dízimos, ofertas, que fazia do templo comércio, que tinha uma vida de muito luxo por causa da exploração religiosa dos mais carentes, né? Então essa galera aqui acusava com veemência. Então Herodes e os seus soldados, ridicularizando-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Ou seja, Herodes devolveu Jesus a Pilatos. E Herodes e Pilatos, que ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Então por quê? Tinha uma tretinha no passado que Herodes já tinha delatado Pilatos para Tibério César. O patrão ali era Tibério César, né? Herodes governava a Galiléia e o Pilatos a Judéia. Então, Herodes também sabia que qualquer erro, um podia denunciar o outro, né? Por exemplo, se Herodes vacilasse, o Pilatos podia delatar por Tibério César. Se o Pilatos vacilasse, Herodes também podia fazer. Então, esse negócio aqui de manda Jesus para lá, Herodes devolve Jesus para cá, acabou que isso apaziguou o ânimo dos dois, né? Os dois ficaram amigos e não eram. O texto diz claro aqui que Herodes e Pilatos até ali eram inimigos e naquele dia se tornaram amigos. Mas quem não estava apaziguado aí, senhores, eram os líderes religiosos, os homens que viviam de dízimos, ofertas e que faziam comércio do templo, né? Esses não estavam apaziguados. Esses queriam, porque queriam pegar Jesus, prender Jesus e matá-lo, senhores. Eles não queriam apenas botar a mão, não, eles queriam matá-lo. Herodes, para tipo ficar bem com todo mundo, mandou açoitar Jesus, mandou dar um pau em Jesus, tal, ficou preso um pouquinho. Depois, na época da Páscoa, iria soltar um ali, né, para poder, de fato, aquele ato de clemência. E acabou que ele botou ali para o povo ali decidir. O povo preferiu que soltasse Barrabás, e aí não teve jeito. Aí Jesus, de fato, ele foi de fato morto, assassinado, né? Teve a participação, sim, de um dos seus discípulos, que foi o acordo que Judas fez com essa elite aí que queria de qualquer jeito matar Jesus. Lembrando para os senhores que a crucificação não é uma pena de morte judaica, a crucificação é a pena de morte romana, que é a pena de morte judaica, o apedrejamento, e os sacerdotes queriam fazer no sapatinho, de chavadinho, para quê? Para que o povo também não se revoltasse, enfim. Mas acabou que o povo pediu a soltura de Barrabás, e aí só podia soltar um, então Jesus, que ficou ali para a condição de ser executado. E o que eu quero dizer é que tanto judeus, no caso a elite judaica, como romanos participaram disso de forma igual, tá?
eles ali, de fato, um jogando pro outro e tal, e de fato pegaram um justo, um inocente, e simplesmente executaram. E a grande hipocrisia dos nossos tempos, senhores, principalmente no Brasil, é que esses mesmos homens que vivem de dízimos e ofertas, que fazem do templo comércio, que enriquece com o templo explorando a fé alheia, que constrói capital político, que de fato transformam os seus templos em currais eleitorais e de fato estão a serviço do sistema político, esses mesmos vêm falar da morte de Jesus, vêm falar da traição de Judas, vêm falar da Páscoa, né, como a redenção, a morte de Jesus, a morte de um inocente, sendo que foi esse mesmo grupo, o sistema que atuava naquela época, é o mesmo que está aí hoje. Uma liderança religiosa, falso moralista, corrupta e caça-níquel. Então a reflexão da Páscoa deve ser essa, senhores. Só se fala da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e de Judas, o que traiu. Mas você deveria refletir também sobre os homens que tramaram, que conspiraram e que compraram Jesus de Judas. Tamo junto aí, galera.